Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta para dar continuidade ao nosso curso, módulo 1, Introdução à Segurança do Trabalho. Vamos abordar agora as causas dos acidentes de trabalho. Primeira causa, são as condições inseguras. Então, as condições inseguras são os fatores de perigos ou riscos no ambiente de trabalho que não dependem da vontade do funcionário para acontecer. São condições que estão fora dos padrões de segurança. Então, mesmo a falta de organização, a falta de orientação, a falta de treinamento, a falta de sinalização, são condições que levam a um acidente de trabalho. Então, observe essa imagem, A gente tem várias cenas, várias situações acontecendo. E aí, de repente, o que acontece? Qual o acidente que gerou todas essas cenas aí juntas, Então, a gente tem ali um rapazinho que caiu da escada, a escada arrebentou, ele apoiou a escada numa janela de vidro, acabou arrebentando a escada. Um outro que estava fumando próximo a um local proibido, um outro profissional que estava trabalhando num maquinário, provavelmente fazendo alguma manutenção no maquinário energizado. Todo esse material aí que estava jogado no meio da fábrica, Acabou que alguém passou correndo e tropeçou, escorregou. E tudo isso são condições que estão fora dos padrões de segurança do trabalho. Outro item é o ato inseguro. Esse item é bastante polêmico porque não se fala mais de ato inseguro. Ato inseguro, mas o que seria o ato inseguro? São as características relacionadas ao comportamento humano que levam à prática de atos que podem causar acidentes. Hoje não se fala mais nessa questão do ato inseguro porque tudo dentro da empresa tem que ser controlado. Então, se acontecer algum caso, que levou um funcionário a ter uma atitude fora de um padrão, é exatamente isso, foi fora de um padrão. Então, a empresa não treinou o suficiente, ou então a empresa acabou falhando em alguma coisa que proporcionou àquele funcionário um tipo de comportamento, digamos uma chefia que permitiu que algumas brincadeiras em excesso fossem feitas, ou então uma empresa que atrasou salário e aquele funcionário acabou vindo cheio de dores de cabeça. Então, por exemplo, vamos aqui, fatores circunstanciais, problemas familiares, abalos emocionais, próprio alcoolismo, vícios, problemas conjugais, problemas financeiros, todos esses problemas que a gente tem no nosso dia a dia, na nossa vida. Quando a gente entra para dentro da empresa, eles têm que, de certa forma, ficar lá fora. Então, a empresa também tem que dar essa assistência ao funcionário de ser um espaço aberto para o diálogo, por exemplo. Não é que o problema fique do lado de fora, mas o problema também pode ser tratado de uma forma que o trabalho não seja desgastante, não traga consequências maiores para aquele funcionário, não seja mais um problema na vida dele, Então, esses são os problemas circunstanciais. Desconhecimento dos riscos e da forma de evitá-los. Então, a falta de treinamento. Então, a empresa fez a contratação do profissional, porém, não apresentou nem sequer a empresa para o funcionário, não apresentou outros funcionários para aquele novato, não fez nenhum tipo de treinamento admissional ou mais especializado, mas o funcionário foi lá trabalhar. Então, esse desconhecimento gera um risco, certo? Mas por que a gente pode dizer que isso é um ato inseguro do funcionário? Quem deveria, de fato, treiná-lo, orientá-lo, era a empresa. Então, quem falhou nesse caso foi a empresa. Problemas na empresa. Grandes atrasos em pagamento, problemas com direção na empresa, clima de insegurança, insatisfação no emprego, políticas salariais e de carreira impróprias. Então, e aí aqui entra também aquela questão dos assédios, perseguição no trabalho, disputas, rivalidades. Quantas foram coisas que nós já vimos em reportagens, de fatos acontecendo
de empresas que induzem muito a competição, que de certa forma fazem brincadeiras que geram uma espécie de humilhação àquele funcionário que não bateu metas. Então são problemas relacionados ao comportamento da própria empresa, né? O atraso salarial, o atraso do pagamento é algo que tem tudo a ver com a empresa, que gera ali muitas dores de cabeça para quem é o funcionário, né? Aí você vê até uma certa ligação entre um ou outro. Afinal de contas, se a empresa atrasou meu pagamento, eu posso sim ter problemas familiares. Isso pode gerar problemas familiares dentro da minha casa, isso pode gerar abalos emocionais, né, dentro da minha estrutura. Isso pode levar a um alcoolismo, né, no sentido de que eu chego em casa sem o salário e aí, o que é que eu vou fazer? Então, para esquecer o problema, muitos recorrem ao alcoolismo, que é uma doença, né? Então, por isso é que não se fala mais em ato inseguro. E aí você vai dizer, Cássia, mas também tem aquele pessoal que não sabe mesmo se comportar, que a gente diz aqui que são os erros de personalidade, desatenção, brincadeiras fora de hora. E quais são as consequências dos acidentes de trabalho? Então, de modo geral, podemos analisar as consequências de um acidente em 3 esferas. Do indivíduo, que, afinal de contas, ele que vai sofrer as lesões, incapacidades, afastamentos, vai ter a diminuição do salário. Por que diminuição do salário? Porque a partir do momento que você sofre um acidente e passa a depender do INSS, você vai deixar de receber N bonificações que você recebia anteriormente, trabalhando normalmente, né? Por exemplo, incentivo à qualificação, você vai deixar de receber o auxílio à alimentação, talvez, suplementação em saúde, de produtividade, auxílio por produtividade. Então, ele acaba deixando de receber alguns benefícios que ele tinha antes, alguns complementos salariais que ele tinha antes. Então, esse acaba sendo as consequências para o indivíduo. E, em especial, também o desamparo à família. Se aquele indivíduo ele é um gerador de renda, né, compositor da renda familiar, aquela renda que diminuiu vai acabar deixando a família desamparada. Em relação à empresa, as consequências seriam a perda, o tempo perdido, diminuição da produtividade, danos às máquinas, materiais, equipamentos, gasto com primeiros socorros, gasto com treinamentos para substitutos, atraso na produção e aumento de preço no produto final. Então vamos lá. Um laboratório é todo montado para que ali role algumas aulas, né, as aulas práticas de curso X, experiências específicas, tudo muito específico. E aí havia um professor X que iria ser o coordenador daquele espaço, iria levar os projetos de pesquisa, ele estava por dentro de tudo. De repente, ele sofre um acidente de trabalho. Até que esse professor possa ser de fato substituído, que é muito difícil, porque o projeto de pesquisa não é uma coisa que você substitui assim, um coordenador, um gerente da noite para o dia, você vai ter um gasto de tempo, um gasto de capacitação de novos funcionários, você vai ter aquele laboratório parado por meses até. Então, essas consequências, né, para a empresa. E nós também temos as consequências para a nação. Acúmulo de encargos assumidos pela Previdência Social, aumento de impostos e taxas de seguros cobrados às empresas, aumento dos preços de produtos e serviços, redução da população economicamente ativa, entre outros. Um exemplo aqui, né, de notícia, né, acidentes de trabalho custaram 26 bilhões à Previdência entre 2012 e 2017. Então, quanto desse dinheiro não poderia estar sendo investido, né, na saúde, na educação, e está sendo investido em acidentados, devidamente, né, lógico. Mas acidentes eles podem ser evitados se você tiver esse cuidado. Daí a missão da Comissão Interna de Saúde do Servidor Público, né?
observar e modificar esses espaços para prevenir acidentes, utilizar dessas técnicas, dessas estratégias da segurança do trabalho para prevenir acidentes. Investigação do acidente de trabalho. Como fazer a investigação de acidente de trabalho? A investigação de acidente de trabalho deve acontecer sempre que uma eventualidade for registrada. O investigador nunca deve trabalhar sozinho, deve estar envolvido o chefe do setor e outros membros da CISP. Então, é bem interessante que essa investigação vai recair sobre os membros da CISP. Ocorrido um acidente de trabalho, seja com servidor, seja com profissional terceirizado, seja com profissionais da instituição, quem vai lá fazer o atendimento é a CISP. Mas o membro da CISP não deverá estar sozinho. Chama o chefe do setor, chama as testemunhas que visualizaram aquele acidente para que eles possam passar todas as informações necessárias. Então, o investigador deve conhecer o funcionamento do local e os procedimentos de cada função envolvida no acidente. Certo? E deve conhecer também os riscos, se já existiam dentro daquele ambiente, previamente. E lá na frente nós vamos tratar de um documento elaborado pela equipe de Engenharia de Segurança do Trabalho, que chama Relatório de Avaliação e Prevenção de Riscos Ocupacionais. Nele, todos os ambientes da instituição estão mapeados, todas as funções e cargos existentes que elaboram dentro daqueles ambientes estão mapeados, e os riscos, consequentemente, também. Então, mais lá na frente você vai ser apresentado a esse documento e ele vai ser bem interessante durante essa investigação. Como fazer uma investigação, A investigação de acidente de trabalho deve contemplar minimamente as seguintes etapas. Primeiro, coleta de dados. A coleta de dados é a primeira fase da investigação e deve ser feita no local onde o acidente aconteceu. De preferência, esse recolhimento de informações tem que ser realizado quase que imediatamente ao fato. Sempre acontece o acidente e bem provável, por até uma questão humana, a primeira coisa que vai acontecer é que a gente vai tentar prestar os primeiros socorros, Então, não é bem de imediato. Então, a gente vai prestar os primeiros socorros, vai prestar toda a assistência à vítima. E aí, nesse desenrolar das coisas, a gente já vai fazendo algumas perguntas, sabendo como é que aconteceu. Já inicia ali o processo de investigação. Mas não deixe para o dia seguinte. O importante é isso, não deixe para o dia seguinte, porque as pessoas esquecem. Ou então, aquela pessoa acabou se afastando, você não vai ter mais contato com ela. Ou ninguém viu, só a testemunha foi a própria vítima. Então, sempre inicie a investigação quanto antes. Recursos humanos, que também pode ser a chefia. Verifique informações sobre a equipe profissional ou colaborador envolvido no acidente. Questione a quantas horas as pessoas implicadas no evento estavam trabalhando. Ambiente de trabalho. Investigue também como estava o ambiente de trabalho no dia do acidente. E se com informações sobre a estrutura do local. Busque respostas para as perguntas abaixo. Havia atrasos e pressão para acelerar a produção? Havia equipamentos quebrados? Existiam fatores anormais? Quais? Os riscos tinham sido identificados? Havia plano de ação para reduzir ou eliminar esses perigos? Quais? A empresa efetuou as devidas inspeções rotineiras de segurança e essas inspeções serão de responsabilidade da comissão. Foram detectadas circunstâncias extremas, como excesso de calor, umidade, frio, altura, presença de gases tóxicos, entre outros. Esses itens também são muito importantes para ser informado lá no atendimento médico. Então, você também tem que caracterizar a forma como aconteceu o acidente para que o médico possa fazer o tratamento ideal para aquela situação. Máquinas, equipamentos e acessórios de proteção. Outra verificação muito importante na coleta de informações é quanto às condições de máquinas, equipamentos de proteção individual, que é o EPI, equipamento de proteção coletiva, EPC, mobília e afins.
Veja alguns exemplos de questões a serem elaboradas nesse quesito. Houve falha de funcionamento de alguma máquina? Lembra lá daquela maquinazinha exemplificada numa foto no risco de acidente? Olha a situação que estava aquela máquina, né? O que pode ter gerado a falha? Os equipamentos eram usados conforme a recomendação dos fabricantes ou estavam cheios de arranjos técnicos, as conhecidas gambiarras, né? Os EPIs e EPCs estavam em uso? Foram registradas anormalidades em relação a eles? Quais? Os móveis e acessórios cumpriam as exigências de ergonomia? A ergonomia, sim, em todos os ambientes, não só nos administrativos, você tem que ter um mobiliário ergonômico. A ergonomia não está relacionada somente a quem está frente a frente a um computador, uma estação de trabalho computador, certo? Então, todos os ambientes têm que ter padrões ergonômicos. E essa questão da anomalia, né, em relação aos EPIs, é interessante porque as inspeções, vocês sempre têm que estarem nos ambientes inspecionando se aquela luva que você entregou na semana passada, ela ainda está intacta. Porque muitas vezes a luva rasga um pouquinho aqui e o funcionário continua trabalhando com a luva mesmo rasgada. Ou então ele descarta a luva, fica trabalhando sem luva e não te fala nada. E vamos encerrar por aqui o assunto desse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo.